Estamos de volta com a sabatina, os telespectadores, ouvintes e internautas que nos acompanham. Hoje o nosso entrevistado é o candidato ao governo do Paraná pelo PRP, Ogier Bucchi, que teve a ordem de apresentação definida em sorteio. Candidato, o senhor está dizendo que não é um candidato de linha auxiliar, que tem propostas próprias. Novo, Lígia. Eu li todo o seu programa. Disco, Lígia. Eu estou defendendo o senhor falou que eu estou defendendo. Mas você só fala sobre isso, você me defende e enfatiza isso. Agora eu quero saber do senhor a opinião dos paranaenses. Segundo a pesquisa da Datafolha, 41% acha que saúde teve o pior desempenho do Estado. Segundo lugar, violência, 17%, educação, 11%. Que milagres um governo pode fazer para reverter esses índices, candidato? Pois é. Quero olhar para você, telespectador, e quero te dizer o seguinte: eu não preciso fazer nenhum milagre. Um investimento sério, um investimento direcionado para a educação, eu me permito, nessa manifestação, copiar o presidente do Uruguai, aquele que vai trabalhar de FUC, aquele que é honesto. Ele fala que vai resolver o problema dele com educação. O problema do país dele. Claro, são culturas diferentes, mas é educação. Por quê? Porque na medida que eu educo o meu povo, eu diminuo a necessidade de investimento em segurança e em saúde. Porque a profilaxia na saúde, ela decorre da educação do cidadão. O cidadão bem educado, ele não aumenta o risco na sua saúde, porque ele não bebe, porque ele faz exercício, porque ele corre menos riscos. Se diminuir a ingesta de bebida, por exemplo, nós vamos diminuir extremamente os acidentes. Os casos de violência que ocorrem no final de semana, aqui em Curitiba, no Paraná todo e no Brasil, via de regra, eles apontam números maiores até que mesmo nos lugares onde existe guerra, onde há uma conflagração chamada de guerra. Nós temos uma guerra urbana. Precisamos, então, investir na polícia militar e na polícia científica e na polícia judiciária. Isso é uma questão de opção do governante. Se eu invisto fortemente em educação, em saúde e em segurança pública, evidentemente, com LOA ou orçamento, eu vou ter que adequar as coisas. Neste momento, nós podemos falar em governabilidade, porque esse é o momento em que a população vai ser chamada a dar a sua opinião. Porque se eu invisto fortemente nessa área e o orçamento ele não é flexível, ele decorre, o Estado não tem nada. O Estado não existe, é uma ficção. O Estado arrecada dinheiro de imposto, certo? Então o governador tem cara que senta aqui, eu fiz 44 hospitais, eu não sei, fez coisa nenhuma. Quem faz é o povo. Não é uma crítica específica, eu falei o número 44, podia ter falado 8, 5, 4. É o seguinte, quem faz é o povo, o dinheiro é do povo. O governador nada mais é do que um funcionário que está lá para em 4 anos administrar o dinheiro que é do povo. Governador não produz dinheiro. Aliás, é bom saber dos candidatos, é uma coisa que não me foi perguntada, né? Mas é bom saber, você já produziu alguma coisa na esfera particular? Que eu vi um dos candidatos dizendo o seguinte: eu quero que digam o que fizeram. Eu ainda não fiz nada. Eu não fui governador nenhuma vez. Mas eu desejo fazer, eu desejo honestamente fazer. E quando eu fizer, eu vou fazer com preço acessível, com preço escolhido e com material competente, para não esfarelar o asfalto, para o hospital não ter um banheiro que dê para a rua, essas coisas que a gente sabe que acontecem em obras públicas. Candidato, está aqui no plano, desculpa, Betinho, está aqui no plano de governo do senhor. Não estou reforçando que o senhor está fazendo críticas ao governo estadual ou federal, mas finalmente o senhor criticou o governo estadual. Diz que o governo estadual é demagogo e incompetente com os municípios. Está no plano de governo do senhor, isso é plano de proposta. Se o tom é esse, é porque está aqui também no plano do senhor. Como que vai ser a administração do senhor junto aos municípios? Vou repetir. Os 10 primeiros pontos do meu plano de governo falam, todos eles em críticas que fiz ao atual governo. Você achou mais a relação que é feita com os municípios e não é feita na forma que deve ser feita. Pois bem, em primeiro lugar eu quero dizer o seguinte: o município mais importante do Paraná é a sua capital, Curitiba. Curitiba tem um prefeito em exercício.
As relações do governador do estado com o senhor prefeito municipal de Curitiba e dos outros 398 municípios do estado têm que obedecer aos parâmetros pertinentes aos dois cargos. Não importa a que partido pertence ao prefeito e não importa se existe simpatia pessoal ou não. O governador não pode se dar ao luxo de ter simpatias pessoais e muito menos discriminar cidadão do Paraná. O que pode fazer para os municípios para encurtar a pergunta, candidato? Porque o nosso tempo está fluindo. O que posso fazer para os municípios? Para os municípios. Não, eu não posso, eu devo. Para os municípios do Paraná, eu vou tratar especificamente da infraestrutura do Estado, permitindo que o Estado seja um indutor de crescimento, permitindo que o Estado deixe de atrapalhar sempre que possível nos seus organismos, IAPs da vida e outros tantos. Aliás, outra crítica ao governo atual, o IAP atrapalhou muito o desenvolvimento do Paraná nos últimos 12 anos, não só nos últimos 8, nos últimos 12. Precisa ser oxigenado, a legislação precisa ser revista e o órgão precisa funcionar mais adequadamente. O que eu vou fazer para os municípios é permitir que o prefeito municipal receba o que ele é de direito constitucionalmente. Permitir que o prefeito municipal não precise fazer a via-sacra no deputado, não precise utilizar-se de meios para falar com o seu governador. Permitir que o prefeito municipal seja tratado com o respeito que o munícipe de cada cidade do Paraná merece. Um grande homem público do Paraná, o senhor Jaime Lerner, disse certa feita: nós vivemos nos municípios, não no Estado. O Estado é uma ficção, o município não. O município é onde está a nossa casa, o nosso endereço, a nossa cidadania. Cidadão do Paraná, no meu governo, vai ser tratado com respeito, seja ele quem for. Candidato, o senhor estava falando em relação ao orçamento, que o governador é um servidor como outro qualquer e que o orçamento tem sempre que balizar toda a sua ação. Eu queria saber o seguinte: se eleito governador, o senhor reduziria as verbas do Poder Legislativo e do Poder Judiciário? Dentro das possibilidades constitucionais, sim. Dentro das possibilidades constitucionais. Vale dizer, salário você não reduz. Então, se a pergunta é, você vai reduzir salário? Não, eu estou falando do orçamento. Não, estou falando o Poder Legislativo tem 5% do orçamento do Estado. O Poder Judiciário tem 9,5%. Eu não sei como eu vou economizar ainda os 10% que eu vou economizar, mas a minha proposta para você, cidadão: o Paraná nos últimos quase 12 anos nunca investiu mais do que 5% do seu orçamento por ano. Nunca mais do que 5%. No meu primeiro ano, com base na LOA, eu vou economizar 10% para investimento e vou fazer cortes. Quem faz corte nos 3 poderes. E para começar, vou fazer corte no governo também. Eu sou casado há 40 anos com a mesma mulher, a minha mulher vai ser primeira-dama do Estado e não secretária de Estado. Secretário, no telejornal que o senhor comenta, o senhor e seus colegas fazem duras críticas ao programa Mais Médicos e ao programa Bolsa Família, por exemplo, como programas eleitoreiros. O governador Beto Richa ampliou o Bolsa Família e fez o Bolsa Paranaense. Queria saber a tua opinião sobre isso e como levar médicos para o interior do Estado também. Disse alguém, certa feita, que quando você quer que a pessoa pare de passar fome, e usando um eufemismo, aí você ensina a pessoa a pescar, e você não dá o pescado. Então, eu nunca fui um crítico mordaz do Bolsa Família. Eu critiquei porque eu acho que tem um desvio de finalidade, é usado de forma eleitoreira. Agora, ajudar a população carente do país em qualquer circunstância é sempre salutar. Você vai lembrar aqui que eu já elogiei, por exemplo, o Luz Fraterna, o leite das crianças, então eu não sou frontalmente contra. Mais médicos é o seguinte: hoje, o NILA, hoje, está sendo inaugurado, certo? De quem é o NILA? Projeto de quem? Governo Federal. Você acha lícito que eu inaugure faculdades de medicina e tenha que buscar médicos cubanos com formação discutível? Eu sempre fui crítico, serei crítico e permanecerei crítico. Agora, em contrapartida,
quando eu for governador do Paraná, eu vou incentivar os médicos do Paraná que recebam nos municípios pequenos os mesmos 10 mil que deram para cada cubano e para lá. Porque para o médico brasileiro, companheiro, eram 2.500. Aí 10 para o médico cubano. Então vamos dar 10 para o médico brasileiro e vamos ver se ele fica lá no município de pequeno porte ou não. Então, a isonomia, a igualdade entre os cidadãos e, sobretudo, o prestígio aos médicos, engenheiros, enfim, todos aqueles que são oriundos da universidade, da academia do meu país, tenho absoluta certeza. E saibam mais, o meu secretariado será montado e será feito por homens competentes, homens capazes da transformação econômica, homens que tenham estreita e estrita ligação com as suas origens, com a Secretaria de Origem. Eu sou um homem de cidade, eu não entendo de fazenda, eu não entendo de campo. Mas tenha certeza que o meu secretário de Agricultura vai entender de agronegócio, vai entender de exportação de produto agrícola e vai entender, sobretudo, de agregação de valor do produto do Paraná. Nós precisamos transformar nosso estado num estado maior, que deixe de pensar nas quesilhas eleitorais, que analise a sua eleição com uma visão maior. Assim como, por exemplo, o meu filho sempre analisou seu emprego. Eu tenho muito orgulho do meu filho. Meu filho começou a servir o Paraná... Candidato, nós temos um minuto para concluir. Pois não, mas eu preciso responder isso, desculpe. O meu filho começou a servir o governo do Paraná no primeiro governo de Roberto Requião de Melo e Silva. Tem 2 cursos superiores, 2 pós-graduações, e entende muito de administração pública. É um grande quadro do governo, me dá orgulho. Quando eu for governador, ele será imediatamente desligado, vai cuidar do meu escritório. Candidato, a gente agradece muitíssimo sua participação, não temos mais como continuar nestas indagações ao senhor, mas obrigada por participar e deixo 30 segundos para o senhor se despedir do público. Eu quero agradecer muito aos jornalistas presentes, quero agradecer a forma jornalística como fui tratado, tive a oportunidade de esclarecer questões relevantes e espero que a Rede Mercosul prossiga nesse trabalho de cidadania que está fazendo. Eu já tinha orgulho desta casa. Depois de ter vindo aqui hoje, meu orgulho aumentou. Obrigada, boa noite. 44. E a Rede Mercosul Record News Paraná agradece a audiência de todos. Quem quiser pode ler a cobertura da sabatina no site Vanguarda Política, que vai reproduzir na íntegra esta entrevista. Para você que esteve conosco até agora, fica o convite para acompanhar amanhã a entrevista com o candidato Beto Richa, nesta terça-feira. A gente se encontra aqui então amanhã. Boa noite para você. Até lá.